Bom, então, começando a aula de hoje, né? Só fazendo alguns comentários antes da gente iniciar o assunto. Ontem, alguns de vocês não estavam na aula que eu passei, a gente passou em uns 30 minutos online pelo YouTube, né? Acredito que vocês já devem ter assistido a aula de outros professores também, né? Pela plataforma. Na segunda-feira mesmo, a gente recebeu esse comunicado da reitoria, né? Informando, na verdade, que a gente teria que fazer aula home office. E nesse meio tempo aí, de terça para hoje, a gente tem trabalhado dobrado, certo? Eu, particularmente, produzi muita coisa. Já tinha falado antes dos meninos, mas como tem alguns de vocês que estão vindo agora a primeira vez, né, para online. Então, revitalizei o meu canal do YouTube, certo? Que eu tinha. O canal estava meio apagadinho lá. E estou produzindo mídias para vocês, certo? Termos de videoaula. E à medida do possível, dentro das condições que a gente tem de logística, certo? Tempo, de edição, de assunto, enfim, da quantidade de disciplinas também. Então vocês vão recebendo esses materiais aí no virtual, que no caso é o Blackboard, certo? E eu transferi a live, né, do caso do YouTube para cá. A live pelo YouTube eu acho melhor, porque eu já faço a gravação em tempo de execução, né? Na hora que eu finalizar a live, o YouTube oferece para eu salvar, eu edito, boto só uma capinha lá e salvo. O Blackboard, ele tem um processo de gravação diferente, certo? E eu estou tentando entender como é que eu faço esse download desse vídeo para tentar subir para o YouTube para de lá redirecionar novamente para o Blackboard, certo? Apesar de estar tudo no Blackboard, mas todas as mídias minhas elas são redirecionadas, né? Estão fora do sistema. Aí eu peço a vocês que vocês tentem, dentro da medida possível, das funções de vocês participarem das aulas, certo? Então, a gente não foi comunicado em relação à frequência, como é que vai funcionar essa frequência, se vai existir frequência de fato, até porque vocês estão na modalidade presencial, não na modalidade EAD, né? Então, o MEC ele não regulamenta qualquer tipo de frequência EAD se vocês estão matriculados em outra modalidade. Mas, dentro da medida do possível, a gente vai tentando aí fazer com que vocês aprendam, certo? Nesse tempo aí. Para os projetos de casa, né? Só que a frequência para o projeto, João, aí é complicado, entendeu? Porque tem alunos que não aceitam, enfim, questão burocrática mesmo. E dentro da medida do possível, eu vou tentar balizar aí, certo? A participação de vocês. Eu postei lá no virtual que a coordenação pediu um plano de contingência, certo? Então, estão lá atividades estipuladas que a gente vai tentar executar. Caso não dê certo, eu vou fazendo esse replanejamento dentro da medida do possível, né? Mas, de toda forma, todo mundo aí tem tecnologia, né? Então, não vejo motivo de todo mundo parar o tempo, principalmente vocês que estão aprendendo, né? Por conta de limitações de logística, né? Então, a gente tem uma aula perfeitamente aqui, como se estivesse na sala de aula, né? Vocês viram, eu acho que todo mundo aí ficou assim, admirado, eu botei a música, né? Acho que tava todo mundo ouvindo aí, não tava? A playlist, né? Então, imagine que aqui a gente tem a mesma estrutura que a gente teria na sala de aula física, né? Então, eu vou só recapitular o que eu falei ontem, o pessoal que veio ontem, né? Só que eu tô em duas janelas aqui, né? Deixa eu só botar uma do lado da outra aqui para facilitar esse processo aqui de gerenciamento. Para eu ver o chat e ver os slides, certo? Ao mesmo tempo. Recapitulando, certo? Espera aí que alguém já botou alguma mensagem aqui, né? Deixa eu só ligar meu outro monitor aqui, viu? Só um minuto. Enquanto vocês estão aí. Agora foi. Assistir a aula deitada é Alan. É vida boa, né? Então, só recapitulando, ontem nós tínhamos entrado na parte de. Cheguei até a folha 40 dos slides, certo? Que é essa. E passando aqui, grave. Mas, comentamos mais uma vez ontem em relação à folha 36, essa aqui para quem faltou ontem,
a gente partiu daqui ontem, nesses 25 minutos que a gente teve de aula, certo? Então, só recapitulando, né? Ontem eu tinha falado acerca da importância das gramáticas regulares para questionar a definição da análise sintática, né? Então, imaginei mais uma vez que a gente teria essa gramática G1, chamada G1, que descreve um fragmento da língua inglesa, né? Então, as cadeias de linguagens, que no caso que seriam as palavras que possibilitariam de serem analisadas aí pela gramática, certo? Poderiam estar nesses exemplos aí que estão no slide. Então, por exemplo, a boy sees, the boy sees a flower, né? A girl with a flower likes the boy. Então, são linguagens que são aceitas mediante o entendimento dessas expressões regulares que estão incluídas na gramática regular. Então, o processo de decomposição sintática ele é muito parecido com o processo de produção de uma determinada gramática regular, certo? A diferença por ela ser livre de contexto é que você não restringe para a direita e para a esquerda, né? Que nem a gente também tinha falado ontem. Em tese, você pode ter essa alimentação dependendo do tipo de regra que a análise sintática que ela vai fazer, né? A gente até tinha falou na sala na semana passada, eu falei ontem, eu falei mais uma vez. A gente até fez uma comparação dos idiomas, né? Português e inglês, certo? Então, eu parei exatamente nesse slide de ontem, na verdade, foi aqui, foi. E lembrando que as gramáticas regulares, quando elas são livres de contexto, que a gente tenta trabalhar na visão de análise sintática, certo? O pessoal utiliza, né, como teoria geral, a GLC, a partir de uma quádrupla, né? Então, uma quádrupla padrão para que se você se construa uma análise sintática robusta, né? Você segue aí 4 princípios básicos, que são esse Vzão aí, que é para você delimitar uma gramática livre de contexto, né? Então, ele delimita o conjunto das variáveis. Essas variáveis seriam os símbolos não terminais, certo? Os que estão à esquerda e que orientam a decomposição da hierarquia que a gente vai estudar mais para frente. Esse autossoma aqui, que eu chamo de autossoma, denomina os terminais. Esses terminais, dependendo do tipo de gramática, pode ser strings, pode ser cadeias de strings ou palavras, né? Então, se a gente voltar aí, se eu voltar alguns slides aí, observe que os terminais dessa gramática da língua inglesa, né, são palavras, certo? Então, no final, quando você estipular a regra, que aquela regra ela para passar por um processo de substituição, você vai chegar nos terminais daquela gramática que você tem, né? Então, só mais uma vez mostrando, né? Imagine aí que a gente tem esses dois primeiros aí, certo? O Vzão, que é o conjunto do denominado de variáveis, né? E travou? Vocês estão me ouvindo direitinho? O Lucas botou que travou aí. Quem tá ouvindo, bota um sim aí no chat. Beleza. Show. E como eu tava falando, imagina esses dois primeiros aí, né? Pode ser a internet, viu, Matheus? Aqui, pelo menos, o pessoal tá dizendo que tá normal, né? Então, você tem aqui, no caso, o número 1, que são as variáveis que eu falei, e esse autossoma, que são os terminais, né? Então, voltando aí, imagina a seguinte situação, que você teria aqui os terminais, ó, para essa gramática aqui, certo? E aqui as variáveis, para a gramática livre de contexto, que para as gramáticas lineares à direita ou à esquerda a gente chama de não terminal, certo? Então tem essa diferença de não terminal para variável. Professor, e por que variável e não terminal, né? Mas por questão de nomenclatura mesmo, certo? Mas assim, estruturalmente não tem diferença. No caso, a AR aqui, que vai ser o conjunto finito de regras, né? A regra, essa daqui, que é isso que eu estou passando o mouse, ela diz muito a lógica sintática. Então, pegando novamente aquele exemplo que eu tinha falado, que você tem na língua portuguesa, você vai ter um artigo, um sujeito, um verbo e um predicado. Então, a regra da língua portuguesa, né, da gramática da língua portuguesa é essa, certo? Então, tem que seguir. Quem você, as variáveis, e quem você, os terminais, aí vai depender de cada implementação que vocês constroem, certo? É aí que está o sentido do compilador. Você pegar dentro de idiomas que são, digamos, são o mesmo idioma, mas com variações de gramática, né? Exato, exato. Perfeito, Alexandre. Parecido com o que a gente viu semestre passado, sim, certo? Da questão dos estados e fluxo. Só que tem uma diferença do fluxo, porque vai ter que ter um fluxo ordenado, tu tá entendendo? O fluxo seguinte, no caso o estado seguinte, ele vai depender da regra que você estipula dentro de um estado atual. Deixa eu botar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, né? Digitar no chat, certo?
Suponha aí que a regra da língua portuguesa brasileira é essa daqui, certo? Você tem artigo, aí mais. Esse mais significa uma concatenação, certo? Sujeito, mais verbo, mais predicado. Todo mundo visualizou aí, né? O que eu digitei, né? Só que esses artigos sujeito, verbo, predicado são as variáveis. Joia? Quais seriam os terminais para cada expressão dessa, para cada regra que você teria? Por exemplo, artigos, certo? Quais são os artigos que a gente tem na língua portuguesa? Então você tem a, né? O, e uma, certo? Aí, sei lá, qual seria o sujeito que a gente teria aí? Lagarto, pássaro, papo, um exemplo, certo? E verbo, aí você teria foi, será, um exemplo, certo? E predicado, a gente teria aí para combinar, né? Animal, ser vivo, ou sei lá, é, bonito, um exemplo, certo? Então, observem aí no chat que os da esquerda são as variáveis. E são justamente essas estruturas que a gente vai denominar aqui, certo? Eu estou passando o mouse, não sei se vocês estão enxergando o mouse aqui, ó. E os terminais vão ser os que vão ser gerados, certo? Para que justamente, baseado numa regra, que foi essa regra que eu botei no chat. Então, qual foi a regra que eu botei no chat, se vocês subirem para o idioma português Brasil, né? Essa que eu vou colar agora novamente no chat, ó. Certo? A regra é, eu tenho que ter um artigo, mais um sujeito, mais o verbo, mais um predicado. Então, só é considerado sintaticamente correto, vou botar assim, né? Tentar digitar aqui, sim, tá. Se o idioma português brasileiro ele seguir essa regra. Já para o inglês ele já varia, né? Outros idiomas, até do próprio português, a gente vê expressões, regras diferentes, português de Portugal, português de outros países, como Guiné-Bissau, enfim. Então ele já tem, pode até seguir essa mesma regra, certo? Sintática, mas que as palavras com seus terminais que atendem aquelas regras já são diferentes, né? E por fim, esse Szão aqui, que vai ser a variável inicial, certo? Que é de onde você vai começar a estrutura sintática para aquela gramática, para aquele conjunto de expressões que vocês criaram. Acho que todo mundo entendeu, né? Quando eu quis chegar aí, beleza? Então, seguindo aí, certo? Se ninguém tem dúvidas, quem tiver dúvidas, bota uma pergunta aí ou pergunta alguma coisa aí para vocês. Ninguém tem dúvida, não? Vamos lá. Renan tá perguntando, se eu inverter a ordem, vou ter o excitado? Com certeza, Renan. Por quê? Porque não vai fazer, não tem significado, que a gente chama de significado lógico, certo? Ou seja, não atende a regra. Altera sim. E realmente, né, tu tava na aula de autônomos, né, Renan? Aí de agora, né? Tu viu aquele exemplo que eu falei da arara, né? E observe que casou exatamente o que você perguntou, né? Tanto a questão léxica, quando você escreve palavras que, apesar delas terem as mesmas letras, mas são ordenadas de maneira distinta, né? A questão sintática, eu até citei agora na aula de autônomos, né? Você estava lá. A arara é azul, concorda? Então, esse arara é azul encaixa perfeitamente na regra que é essa que a gente acabou de falar. Mas se eu falar arara azul já não encaixa. Por que é que eu e vocês a gente entende? Porque a gente tem um princípio de percepção, né? Que é a cognição. Então, a gente associa com frases similares ou iguais, certo? Aquelas que a gente já falou. Então, se eu troco a ordem, perde sentido. Com certeza, cara. Com certeza. Só que esse sentido aí, certo? É o sentido que a gente chama de sintático, né? A João está perguntando se o processo de compilação fosse um grafo autônomo, o aceite ou não da regra sintática seria como retorno de uma função a definir o fluxo? Com certeza mesmo. Correto, certo? Eita, apertei alguma besteira aqui, peraí. Não, voltou. Com certeza, João. Então,
O controle, na verdade, da análise sintática, ele depende do fluxo que você vai criar, que você vai implementar mediante, certo, o teu compilador. Então, a lógica, digamos, de percorrer a frase, as palavras, certo, vai depender da orientação, como é que eu vou falar assim, linguística que você adote. Lembra que eu falei que país do Oriente, o pessoal, em vez de ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, eles lêem de baixo para cima, da direita para a esquerda. Então, essa ordem de. Vou chamar essa ordem de leitura, né? Essa ordem de análise que você denomina aí como fluxo na sua pergunta, ela é exatamente isso que você está perguntando, entendeu? Não está correto a sua pergunta. A Alexandre está perguntando aí, né? Para cada linguagem, mesmo que tenha compiladores diferentes, certo? Caso haja, vai ser a mesma regra em todos, correto? Ou poderia mudar algum deles? Cara, excelente pergunta. Pergunta muito boa. Geralmente, certo? Eu vou botar essa palavra aqui, só que é uma palavra que eu não concordo, mas que é uma palavra que muita gente usa. Acho que todo mundo ouviu falar aí de. Eu escrevi errado, tá? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa palavra aí, já? Pseudo-algoritmo. Imagine que o pseudo-algoritmo, certo? Ele é uma convenção universal de como deve ser escrita uma lógica básica de algoritmo. Você tá entendendo? Então, por exemplo, vou pegar aqui duas linguagens, certo? Vamos pegar C e Assembly. Alguns de vocês já pagaram Assembly, né? Alguns pagaram comigo, outros com o Jadilson. E outros estão pagando com o Leandro. Se a gente parar para pensar, certo? A sintaxe da linguagem C, ela é muito parecida com várias outras linguagens que descendem dela, tipo Java, tipo C Sharp, enfim, Python, né? Enfim. Só que se vocês pegarem o Assembly já tem uma estrutura diferente. Por quê? Porque ele vai ter a mesma lógica sintática. O que é que significa isso? Você vai ter um if else, se a condição, né, tende que a condição, ela, no primeiro momento, tem que ser verdadeira, senão ela vai ser falsa, entendem? Então, qual a sintaxe que o Assembly ele faz com o if else dele, né, que é o JL, o JMZ, aquelas primitivas que, particularmente, quem estudou comigo, acredito que lembra, né, que a gente aprende. Que você, caso não tenha a primeira positiva, você vai ter a negativa. Você está entendendo? Então sintaticamente, certo? Elas são iguais, mas semanticamente são diferentes. Por quê? Porque o escopo do algoritmo em C, vai ter como é que eu vou falar? Ele vai ter uma representação distinta do de assembly, porque dentro desse fluxo que você vai ter no C, certo? Você pode ter uma mobilidade, enfim, dentro do algoritmo que você pode estar naquela linha ali e voltar para uma linha que está lá no começo do código. Estou entendendo? E, sei lá, em C você não pode ter essa opção. Pode até ter com GoToXY, só que hoje em dia está em desuso, né? Então, para que você volte para o começo do código em C, você vai ter que sair de todo o alinhamento, que já é uma regra gramatical de quê? De C. E o Assembly não tem essa exigência. Você está entendendo? Então, assim, elas seguem lógicas parecidas, mas com regras diferentes. Aí, só voltando a essa pergunta que a Alexandre fez, então, pode mudar sim, cara, de cada linguagem. Todo mundo entendeu mais ou menos o que eu tentei explicar, né? A Alexandre está perguntando de novo. Lembrei agora também, o compilador também pode receber mais de uma linguagem, né? Pode sim, com certeza. Até porque o compilador, né, ele faz a conversão entre linguagens, ele não restringe a uma linguagem, entendeu? Cuidado, quando você fala linguagem para compiladores, você fala como sendo um conjunto de palavras, tá entendendo? Sei lá, no Brasil, por exemplo, eu posso ter a figura de um animal canino, certo? Associado a cachorro, cão, sei lá. Fala outros nomes que a gente tem de cachorro e cão no Brasil, que a gente também entende. Devem ter vários outros nomes que o pessoal dog, né? Só que o dog, ele é inglês, né? Não, neguinho, né? Cachorrinho, né? Enfim, cachorro, né? Vai depender do tipo de linguagem que você cria. Só que é a linguagem formal, não é a linguagem formal, tá entendendo? Aí, respondendo a segunda metade da tua pergunta. Tipo C e C++, exato. Podem ser usados no mesmo compilador, né? Então a regra para os dois seria a mesma. A regra no sentido sintático, sim, mas semântico não. Entendeu? Porque você vai ter uma linguagem igual para as duas, a partir do princípio que os comandos de C são reconhecidos por C++, mas a estrutura semântica, que é o que o código ele vai, digamos, modelar, o que ele vai abstrair, aí é diferente. Porque C++ ela já é orientada a objetos. C
é estruturada, entendeu? Então, tu tem uma linguagem comum para as duas, símbolos comuns, enfim, strings comuns, até a sintaxe é comum, mas semanticamente, se você reordenar essas palavras em C++, elas vão ter um efeito diferente do que você faria em C, né? A João tá perguntando aí. A JVM recebe Java e Kotlin, né? Kotlin eu acho que é o framework de JavaScript, né, João? Tira só essa dúvida. E, por exemplo, não, creio que o compilador é outra linguagem, certo? Beleza. JVM recebe Java e Kotlin. Por exemplo, creio que o compilador lá dentro, para as duas, seja o mesmo. Exato, exato, certo? Se utilizar o princípio da linguagem regular de Java, se utilizar expressões, palavras que vêm de Java, a lógica sintática de script do algoritmo também for baseada em Java, certo? Então, você pode considerar, sim, que é um compilador padrão para as duas, tá entendendo? Porque a linguagem regular, ela remete todas as palavras que a linguagem de programação ela identifica como sendo, digamos assim, restritas ao seu uso, tipo if, else, né, while. Aí já entra na questão sintática, ou como palavras que são reconhecidas simplesmente como strings, como qualquer outra palavra que a gente escreve na linguagem de programação, beleza? Mas muito boas as perguntas de vocês, continuem perguntando aí, certo? Vou seguindo aqui o slide. Então a gente tem um exemplo, né? De uma gramática livre de contexto ainda. Mesmo a gente já ter falando esses exemplos mais avançados, tem um exemplo mais simples. Qual linguagem gerada por essa gramática aí, né? Aí você tem um excisão que gera entre parênteses excisão concatenado com excisão ou vazio, né? Então a resposta aí seria todas as cadeias de parênteses balanceadas. Quando ele fala balanceado, é porque você pode substituir S por outros S que no final vocês vão ter vários parênteses com linguagem regular final, certo? Um exemplo que o Lário botou aqui, eu escrevi para vocês. Tem um exemplo 2 aqui em que a gente tem uma gramática, né? Dada essa gramática que excisão, né, gera Azinho, Szão, Bzinho, ou Szão, ou vazio, né? Então, a gramática ela gera como cadeias tais como. Aí você tem a linguagem regular dessa gramática. E são os mesmos exemplos que eu falei para vocês lá em Autômatos. Acredito que todo mundo lembra, né? E a gente pode até voltar novamente para o que eu estava falando, certo? Desses exemplos do idioma português, né? Você tem palavras portuguesas da língua portuguesa que elas são aceitas, né? Tem um outro exemplo aí também, certo? Em que a gente vai ter um Szão que gera S mais S, o S vezes S, o entre parênteses S, o ID, né? Aí, no caso, a cadeia que ele exemplifica aí vai ser ID vezes ID mais ID. Tem a questão da derivação também que é importante, certo? A gente tem essa notação. Então, como eu tinha falado, né, a análise sintática, ela é um processo de hierarquia, certo? De decomposição. E essa decomposição, ela tem como pressuposto a derivação. Porque a derivação, na verdade, ela vai se basear em estrutura de gráficos, né? Então, o gráfico, você vai percorrendo esse fluxo, e esse fluxo ele pode ter várias alternativas, né? Como se fosse uma estrutura de árvore pela qual a gente vai estar construindo, né? Tanto que tem algumas áreas, tais como a segurança de software, a otimização de software, né? Que você faz um mapeamento de percurso do fluxo para tentar otimizar essa distribuição de fluxo, né? Um exemplo bem simples dessa hierarquia é como se fosse um mapa de um site. Se todos vocês aí entrarem no mapa de um site, vocês conseguem observar que há uma derivação ou hierarquia daquele site, né? Então, a leitura das frases também segue esse princípio de hierarquia, porque se você relacionar expressões regulares, essa relação, no caso, essa expressão ou essa expressão, elas podem se desencadear em outras, certo? Então, pega esse exemplo, mais uma vez, que eu falei de português, né? Tu tem aqui um artigo, certo? Da língua portuguesa. Então, tu tem 4 opções de artigos, né? Aí tu tens aqui um sujeito, tu pode ter milhões de sujeitos, entendeu? E esse sujeito pode ser um sujeito simples ou um sujeito composto. Aí tu vai depender aqui um sujeito simples do lado esquerdo e um sujeito composto do lado direito. Então, a gente vai decompondo essas regras até que a gente consiga construir uma gramática robusta. Aí aqui tem outro exemplo, continuando também essa derivação, né? No slide anterior você tem, para que vocês não percam o raciocínio, a gente tem um S que gera Szão mais Szão. Então, os dois S podem ser decompostos igual esse aqui. Tá entendendo, né? Aí observe aqui que eu já decompus o primeiro S em Szão vezes Szão, né? Que, voltando um pouco mais, já pega essa estrutura da gramática regular. Ó. No primeiro momento, eu botei isso aqui, certo? Que é o slide, ó.
S gera Szão mais Szão. Estão vendo aqui? S gera Szão mais Szão. S gera Szão mais Szão. E no segundo momento, o Szão, que no caso o primeiro Szão, ele herdou, ele derivou, certo? Esse vezes aqui, que é esse aqui, ó. Então esse carinha aqui vai dar o segundo, que vai ser quem? Esse aqui vezes esse aqui. Ainda ficou esse terceiro carinha aqui, que ficou esse aqui do lado direito, né? Só que eu não derivei do lado direito. Por quê? Porque a priori, certo? As derivações, elas seguem particularmente para todo o ocidente do planeta, elas seguem particularmente a ordem linear da esquerda. Então a gente, por convenção universal também, a gente começa a derivar, a gente começa a hierarquizar da esquerda para a direita. Mas há situações que você também pode fazer da direita para a esquerda. Então observe que aqui ele já gerou esse D aqui, né? E voltando mais uma vez para a gramática, ó, ele gera também quem? O ID. Estão vendo aqui? A cadeia que ele vai tentar gerar é essa daqui, ó. Então, percorrendo mais uma vez, né? Essa decisão vai gerar esse D, certo? Quando nós percorremos todo o lado esquerdo, por convenção, vocês vão entender mais à frente, quando a gente entrar na parte de análise sintática recursiva e análise sintática preditiva. Vocês vão entender isso direitinho. E quando a gente chegou na última hierarquia da esquerda, aí por padrão a gente começa a fazer as hierarquias da direita, né? Eu gerei o ID, certo? Eu gerei o vezes aqui, que tá esse lado aqui, tá no meio, né? E esse Szão gerou o ID, né? Aí Jair está perguntando, uma GLC sempre vai retornar uma palavra ambígua? Não necessariamente, Jair, porque vai depender da tua expressão regular, né? Mas foi uma excelente pergunta. Gostei muito dessa pergunta. O que ele quis dizer é o seguinte, eu posso gerar daqui para cá ou de lá para cá e vai ser a mesma frase. Tanto faz. Vai depender da hierarquia da tua gramática linear, entendeu? Então, a questão de ambiguidade, ela vai depender, na verdade, do processo de formação da palavra ou da frase, né? Então, você vai ter que ter algum cuidado, certo? Ou alguma exceção para que quando você formar essa palavra, ela não tenha um princípio de gerar redundância, ela não tem um princípio de gerar loop. A não ser que você trabalhe com alguma regra, como, por exemplo, um palíndromo, que você tem que gerar, né? Tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, é a mesma ordem. Aí sim você vai ter uma gramática linear com geração de linguagem ambígua, né? Não sei se você entendeu o que eu quis falar aqui, beleza? Mas aí, continuando, quando a gente tem parado, né? Então, ele gerou aqui um Szão, certo? Então, observe aí que eu vou ter... Show! Então, a gente vai ter aí o Szão vezes Szão, ID, certo? E mais aqui à frente, você vai ter que o Szão vai gerar outro ID, né? Então, como é que funciona a leitura de uma maneira geral, né? Por padrão. Você lê dessa forma aqui, ó. Uma leitura, me corrija se eu estiver errado, certo? Mas é uma leitura pré-ordem, salvo engano, né? Baseada aí nas estruturas de grafo por árvore, né? A leitura pré-ordem é elas que a gente faz assim, né? Me corrija se eu não estiver errado aí. E a pós-ordem é o contrário, né? Se eu não me engano, certo? Faz um tempinho que eu estudei isso aí. Então vocês vão ver que a gente vai ter a frase aqui, certo? O segredo da análise sintática é isso que eu acabei de explicar a vocês. Observe que eu vou ter a regra de leitura, ó. ID vezes ID. Aí voltei, li todo o lado esquerdo desse primeiro nó mais à esquerda. Aí vou pegar o símbolo, que é justamente o símbolo, que é o token, né? O token que representa uma ação, uma operação, mediante a tabela de tokens que você criar, certo? E vou ler o lado mais à direita, que é justamente tem o ID. Aí aqui eu vou ter ID vezes ID mais ID, que era justamente a expressão que nós acabamos de falar. Então esse processo ele é chamado de derivação mais à esquerda, né? Aí Alexandre está perguntando aí, talvez um off-top, mas quando se comprime arquivos, leva em consideração alguma regra de derivação dessa aí, utilizando as regras para compactar e usando a mesma para descompactar. Cara, eu acho que sim, certo? Eu nunca cheguei a estudar compactação e descompactação de arquivos dentro de sistemas de arquivos, né? Sistemas operacionais. Mas eu acho, certo, que os caras usam estruturas de filas. Essas filas, elas passam por processos de fragmentação, cujos os cabeçalhos dos arquivos, né? Não é o cabeçalho do arquivo, os cabeçalhos dos cabe digitando aqui, certo? Eles têm como se fosse
o número de referência. Parecido com o protocolo de transporte, da camada de transporte. Acho que vocês já pagaram redes 1 ainda, já? Se vocês pegaram o TCP, né? O TCP ele tem o número de sequência e o número de confirmação, né? Então, redes 1 de redes, ele vai de um lado para o outro, cliente-servidor, e a autenticação, né? Então, eu não sei qual o rigor, certo? Qual o nível de gerenciamento desses fragmentos e como é que funciona esse processo, mas eu acredito que de uma maneira bem leiga, deve-se haver para cada fragmento do arquivo, no seu cabeçalho, um número de sequência que no final vai utilizar um hash, né? O que é que significa um hash? Que você fragmenta, certo? Ela vai ter que ser invertida quando houver o processo de descompactação. Acho que isso ficou claro para vocês aí, né? Esse processo, para a gente dar uma adiantada, certo? A gente vai ter mais uns 5 minutinhos de aula aí antes de eu abrir para as dúvidas. A gente chama de derivação mais à esquerda. Então, as análises sintáticas clássicas, principalmente, como eu falei, para toda a parte ocidental do planeta, né? Ela trabalha com um formato de derivação mais à esquerda, que é o padrão para a gente, certo? Então, seja análise sintática, seja busca, certo? Seja heurística, seja busca gulosa, seja busca cega, seja busca à esquerda, também trabalha com derivação mais à esquerda. Nós que buscamos no Google, né? A questão de busca tabu ou busca combinada, busca combinatória também utiliza derivação mais à esquerda, certo? Então, até na própria experiência do usuário, até na parte de HC, o usuário ele tende a ir mais pelo lado esquerdo que pelo lado direito. Dificilmente vocês vão ver, né? Tirando alguns softwares, né? Padrões de interação, padrão de comunicação que eles remetem ao sentido contrário, certo? Seja para apresentação da informação. Vocês, acredito que vocês nunca viram, nunca fizeram uma apresentação no slide que o cara alinha todo o texto da direita para a esquerda, né? E mesmo assim a gente vai ler da esquerda para a direita, tá entendendo? Então, é comum dessa visão aí ocidental ter esse processo. Alguns dos senhores têm alguma dúvida, alguma sugestão? O X sim, Alexandre, porque tem algumas técnicas de percurso, de análise de percurso do usuário, que alguns designers, né, eles usam sistemas por grafo, entendeu? Então o usuário ele sempre tende a ir pelo caminho mais simples, que é um caminho que é um caminho padrão para a maioria dos softwares. Então esse caminho padrão ele também não deixa de ter um formato, certo? A mais à esquerda. Eu posso até mostrar a vocês no futuro, por uma animação, enfim, por um desenho, algo que a gente pode trabalhar. Algum de vocês tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Queria ouvir a voz de vocês aí para não falar, que já faz 38 minutos que eu estou falando aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, pessoal, valeu. Tudo de boa. Tudo ok, né? Então, seguindo aí nessa reta final, certo? Nesse primeiro momento. A gente também pode ter, respondendo a sua pergunta aí, mais uma vez, acho que foi Alexandre, né? De ambiguidade, não lembro. Eu subi o chat aqui para ver. Quem foi que me perguntou de ambiguidade foi Jailson, né? Então, respondendo a tua pergunta, Jailson, a gente tem nessa folha aí o exemplo de derivação mais à direita, ó. Já o inverso, né? Que você pode construir a mesma frase, certo? O mesmo fragmento, só que no processo inverso. Então, sugiro até vocês. Perdão. Sugiro até vocês fazerem. Não é corona, não. Eu engasguei mesmo aqui. Sugiro até vocês fazerem esse exercício, né? De tentarem formar a frase da direita para a esquerda, para vocês verem como é complexo. Mesmo utilizando uma gramática, uma linguagem que vocês já têm, certo? Aí temos aqui um exemplo, né? Supor que queremos escrever todas as aritméticas legais, expressões usando adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Aí podemos ter aí, só para finalizar a aula, essa gramática linear, essa gramática livre de contexto, perdão. Aí nós temos aí que o exam gera exam, o operador exam, certo? Ou, entre parênteses, exam ou int, né? E o operador vão ser os 4 operadores que você vai ter. Então aí está a gramática regular para uma conta simples de aritmética, né? Todo mundo consegue entender essa gramática regular aí para aritmética? Acho que sim, né? Vamos lá.
Todo mundo botando sim agora. É, então vamos lá, ó. Para finalizar a aula, certo? Eu tenho a seguinte frase, né? Int vezes, entre parênteses, int mais int, certo? Como é que eu vou construir esse int vezes int mais int a partir dessa gramática regular que eu acabei de fazer? Então eu tenho aí todo o processo, ó. Eu vou ter aí o exam, né? Que ele vai ser o símbolo inicial, ele vai gerar operador exam, ou, entre parênteses, exam ou int, né? Então, exam, operador exam, ó. Observe aí que eu estou pegando já da direita, eu não estou pegando de onde? Da esquerda. Estão prestando atenção? Então, o exam eu vou substituir por exam entre parênteses, certo? O operador aqui eu já substituí pelo vezes. Aí o exam entre parênteses eu posso substituir por quem? O parênteses continua aqui, certo? Exam, operador exam, né? Aí, beleza, já fiz aí a conversão todo do lado direito. Agora eu vou para o lado esquerdo pela primeira vez. Todo lado direito até o momento, na verdade, né? Aí exam eu transformo em int, certo? Fica int vezes exam, op exam, int, op exam, int, op int, e int, entre parênteses, int mais int. E aqui eu vou ter a decomposição da sua árvore de derivação. Tranquilo até aqui para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida em relação à análise tática? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer comentar nada? De boa. Quero dizer aos senhores que nós estamos com 16 colegas aqui na sala de aula, certo? Alexandre, Alan, Baltazar, Demetrios, Graciele, Jailson, João Lindenberg, Lucas, Linux, Matheus, Renan e Zian, né? Vamos lá para a sessão de perguntas. O Lucas está perguntando como é que vai ser a prova, né? Calma. Lembra que eu estou parando esse slide aqui, certo? Tem essa árvorezinha aqui. Deixa eu ligar aqui a webcam para vocês me verem, né? Pelo menos agora. Todo mundo me vê aí? Acho que sim, né? Vou responder logo a pergunta de Jailson aí, né? Professor, caso tenha um vazio, como funciona? Aí você vai ter que fazer o tratamento de erros, Jailson. Senão ele vai dar como se fosse... Ou ele pode fazer o tratamento de exceção, quando você tem um símbolo para substituir aquele símbolo desconhecido. Ou simplesmente ele não lê. Ele lê como se fosse um próprio espaço vazio, entendeu? Só que esse espaço vazio, o reconhecimento desse espaço vazio, ele vai ter que estar dentro da gramática. Por que, é que vocês botaram essa carinha aí, hein? De admiração, hein? Deixa eu conhecer na casa do professor, primeira vez. Em relação à prova, né? Quem foi que perguntou sobre a prova? O Lucas perguntou sobre a prova. Bicho, até agora, a gente não tem nada oficial em relação a datas, né? Na verdade, eu não sei nem quando é que vai ser a prova de vocês. Eu acho que é na metade de abril, né? Se não me engano. E até agora, que a gente também saiba, a instituição adiou as aulas até dia 29, certo? Eu não sei se é na metade de abril ou na metade de maio, não sei exatamente te dizer. Mas eu acho que é 20 alguma coisa, isso mesmo. Mas, assim, há uma grande probabilidade, certo? Há uma grande probabilidade de essa, digamos assim, extensão desse home office da gente ele ser realizado. Por quê? Porque acompanhando aí essas mídias, né, esses meios de comunicação, o pico do coronavírus vai ser entre o final de abril e começo de maio, no Brasil, certo? Segundo a galera está prevendo aí. Que, de fato, vai ter que ter um isolamento quase de Walking Dead, certo? Então, confesso a vocês que, em termos em termos de rubrica, certo? Vocês vão ser avaliados normalmente na parte prática, né? Então, todas as minhas práticas eu vou setando no Blackboard e vocês vão enviando à medida que o tempo for andando, certo? Outro assunto que aí o Demetrio citou, né? Antes de eu chegar na prova novamente. É a questão da frequência, né? O MEC, ele regula a frequência de vocês a partir da presença em sala de aula, certo? Porque vocês estudam na modalidade presencial. A gente está adotando, durante esse tempo, a modalidade EAD, certo? Então, para a modalidade presencial, caso haja transferência em curso da graduação
por algum motivo, certo? O MEC ele vai ter que um decreto para que a partir desse decreto a gente tenha respaldo jurídico e civil para conseguir ter essa presença de vocês detectada. Então, não deveria falar, mas eu vou falar, né? Mas então, tecnicamente falando, certo? Juridicamente falando, vocês não podem ser cobrados quanto à frequência. Acredito que vocês entendem, beleza? Mas ninguém vai deixar de assistir a aula, porque vocês não estão no aula, normalmente o conteúdo vai ser passado, certo? Em relação à prova presencial, como eu estava falando, então, a gente não tem ainda previsão, e não foi nem citado isso ainda, nem cogitado, certo? No primeiro momento. Tem várias coisas que, do dia, de ontem para hoje, muita gente está perguntando e a gente nem pensou nisso ainda. Tipo, eu atendi 2 orientandos hoje, à tarde por Skype, né? Desde 2 da tarde que eu estou fazendo conferências com várias pessoas, com coordenadores, com professores, enfim, com alunos. E um aluno me perguntou, o aluno TCC2, professor, e a banca, como é que vai ser? Que a banca dos caras está marcada para 2 semanas antes do São João, lá para o dia 10, 16 de junho, vão ser as bancas TCC. Como é que vai ser? Eu digo, cara, ainda não sei o que dizer. Exato, na UFPB eles fazem banco online, João, mas assim, questão logística dá para a gente fazer, entendeu? O aluno consegue defender, consegue apresentar, a gente consegue avaliar. É mais a questão burocrática mesmo, entendeu? A questão de assinaturas, porque tem a ata da defesa, tem as assinaturas dos avaliadores, tem as assinaturas do orientador. Então, deposta esses documentos na biblioteca com um prazo de 7 dias após a defesa, tá entendendo? Então, na própria UFPB, a banca, ela é online, mas, tipo assim, os caras dão um prazo que, de acordo com os critérios do programa, né, da graduação da pós, os caras dão até 90 dias para depósito, tu tá entendendo? 30, 60, 90 dias as federais elas dão para depósito. E a Unipel até 7 dias corridos, para vocês terem ideia, né? TCC1 e TCC2. Então, confesso que em termos também burocráticos, a gente não tem previsão disso aí ainda. Caso vocês tenham dúvida, caso vocês precisem entrar em contato, na medida do possível, a gente vai tentando balizar vocês em relação a isso. Beleza? Então, enfim, espero aí que todo mundo tenha foco, certo? Tenha disciplina. O rigor das atividades e a quantidade de carga horária de aula vai ser diferente da aula presencial. Não tem sentido eu dar 1h40, 2 horas de aula online, né? Então, pelo menos as minhas aulas, elas vão estar sendo mais nesse tempo aí, certo? Em 35, 40 minutos, que é o que a gente está chegando agora. Para que não fique tão cansativo, né? Às vezes vocês vão ter, não sei se vocês estiveram no primeiro horário aula, né? Mas vocês vão ter uma aula antes da minha, ou a minha vai ser primeiro para vocês ter outra aula depois, entendeu? A aula mesmo online, mesmo você estando em casa, mas tecnologia é falha, né? Ferramenta é falha, todos os professores todos conectados agora, ao mesmo tempo na plataforma, certo? Então a gente vai, à medida do possível, calibrando, certo? Cadenciando, balizando. Tanto a questão da aula, quanto a questão da avaliação de vocês ao longo desses próximos dias não determinados, né? Que ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente. E, enfim, né? Vamos rezar aí para que dê tudo certo, beleza? Eu desejo a vocês um bom fim de semana. Se inscrevam no meu canal lá, certo? Vou colar aqui o link do canal. Porque, como eu falei no começo da aula, vai estar tudo no Blackboard, mas o canal ele notifica vocês na medida do possível que eu vou subindo as videoaulas, na medida do possível que eu vou subindo os slides também, certo? Vou botar aqui também o link do SoundCloud, que é onde eu estou subindo meus podcasts, certo? Para que vocês tenham acesso também. Não sei se vocês têm SoundCloud, né? Não sei se instalarem. Mas enfim, todo mundo participando, a gente consegue ter aí um bom rendimento, um bom aproveitamento, certo? Dentro da medida do possível. Belezinha? Então, um bom fim de semana para vocês. A gente se vê agora quando? Quem paga TCC1, né? A gente se vê terça-feira, né? No primeiro horário. Quem paga IA no segundo horário, certo? E quem paga compilador só na quinta-feira da outra semana. Beleza? Então, preste atenção aí no Blackboard que eu vou. Alan, segunda-feira tem um X, né, Alan? Então já vai ter aula pelo virtual também, beleza? Em relação, sim, só já que a Alan falou aí do X, né? E que vocês também são PCs. Boa observação. Vocês ficaram de gerar os protótipos de baixa fidelidade, não foi? Aí, se eu não me engano, na penúltima aula que a gente assistiu, né? Vocês apresentaram a imersão e a ideação, né? Então, como é que vocês vão fazer? Né?
já tocando fogo na fogueira, né? Segunda-feira, que passou, seria a apresentação dos protótipos de vocês. Então, vocês vão ter todo dia da segunda-feira, né? Para se juntar com os coleguinhas de vocês aí, de algum jeito, por Skype, por Hangout, o que quer que seja. E vocês ou vão apresentar online esses protótipos, compartilhando a tela aqui, ou vocês vão gravar um vídeo. Não, essa primeira versão do protótipo ela tem que ser feita em papel, certo? Mas se você quiser fazer na ferramenta, baixa fidelidade. Ou você pode usar o Balsamic, ou o Fluidware, ou o Mockflow, qualquer outra ferramenta. Aí vocês podem usar duas formas de apresentar. Ou alguém vai falando, compartilhando a tela, certo? Vocês podem mandar o link para mim, eu vou passando aqui e vocês vão explicando. Ou vocês gravam um vídeo, certo? Passa esse vídeo, vocês explicando ou comentando, enfim. Vendendo, certo? O conceito da ideia do que a gente discutiu. Eu vou pôr aqui dois softwares que vocês podem capturar a tela das máquinas de vocês, certo? Então, se juntem com os colegas de vocês, façam um vídeo, ou elaborem um material aí que dê uma noção de apresentação, que a segunda-feira, já dessa semana agora que vem, no caso a próxima segunda-feira, eu vou começar com a parte teórica de protótipos, de prototipação, certo? Com certeza, é melhor do que sair para ocupar cartolina, né? Vou falar o que é prototipação de uma maneira geral e todo o restante da aula vocês vão apresentar em grupos os protótipos de baixa fidelidade que vocês geraram, certo? Como é que vai ser feita a validação? Não vai dar tempo de vocês validarem os protótipos na mesma aula, né? Porque vocês vão ter que ter uma semana a mais. Então, na outra semana, daqui a 15 dias, né? A gente tendo aula presencial ou não, vocês vão ter que validar os protótipos. Como a gente não está na instituição, o que é que vocês podem fazer? Lá no slide vai ter um canvas, certo? No slide que eu postei lá na sala de vocês. E vocês podem validar esse canvas comigo. Eu posso ser o PO de vocês, o Product Owner de vocês, o cliente de vocês, para a gente validar o MVP. O que é MVP? Seria a primeira versão do conceito, já o usuário já poderia executar, utilizar aquela versão para que ela pudesse ser desenvolvida, entendeu? No caso, seria o conceito aí da solução para o projeto, certo? Eu vou disparar essa mensagem para a sala de HC na segunda de manhã. Estou só comentando com vocês aqui, porque vocês podem aproveitar. Acho que está todo mundo em casa, né? Ninguém vai passar o dia inteiro assistindo série nem filme. Toda hora vai passar assistindo toda hora. Vocês podem aproveitar um turno aí do fim de semana já para adiantar esses protótipos, certo? E produzirem essa forma de apresentação de vocês, ou por vídeo, ou um slide para que eu passe aqui, para que vocês possam ir falando e vocês me apresentando. Mas integrador, já não sei, bicho, como é que vai ser, não. Mas você me lembrou, vou até anotar aqui para perguntar a coordenação, certo? Calma, Rafael, uma coisa de cada vez, calma. Então, segunda de manhã, você vai entrar em TCC, certo? Segunda de manhã, então, vou disparar uma mensagem para vocês logo cedinho, avisando que vai ser a aula de HC à noite, que vai justamente ser essas entregas dos protótipos. Então, vocês vão ser comunicados formalmente, oficialmente, via Blackboard, via mensagem, para que fique registrado que vocês foram daquele dia. Então, eu vou dizer na mensagem, na segunda-feira, o que vocês vão ter que apresentar à noite, que no caso, os seus protótipos das equipes. Quanto a essa dúvida de Rafael TCC, até agora, não foram citados aí, certo? Não foram citadas ações relacionadas a esses prazos não, viu, João? Relacionadas a prazos de TCC1. Mas a gente já pode levar para uma reunião, acredito que eu devo ter uma reunião com o NDE essa semana e já posso levar essas duas dúvidas de vocês, tanto do PI quanto do TCC. Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, boa semana aí para vocês, beleza? Qualquer coisa, eu estou sempre online aí pelo LinkedIn, pelo próprio Blackboard, certo? Amanhã eu vou tirar um dia de folga, porque desde terça-feira eu estou pegado na minha máquina, mas acredito que no domingo, à tarde ou à noite, eu entre no Blackboard. Então amanhã eu vou estar o dia totalmente off, e domingo, enfim, depois das 3 da tarde, estou na minha máquina, para programar o restante da semana. Beleza? Então, valeu vocês aí e bom fim de semana para todo mundo.